gente! Hoje eu tenho uma dica muito legal para vocês e que ela pode ser aplicada nos seus bichinhos de pelúcia. Seja urso, seja cachorro, seja cachecol, roupinha de pelinho, qualquer coisa que seja semelhante à pelúcia, né? Fofinho, crespinho, tá? Então eu vou trazer alguns pincéis que são usados para esse tipo de técnica e vou mostrar a diferença entre eles. E por último, uma dica para quem quer fazer uma área muito grande. E eu achei uma maneira muito mais fácil de fazer esse tipo de textura, sem você ficar se matando com pincel pituá ou enfim, com o pincel que vocês tiverem aí, porque é uma técnica demorada e que dói o braço, né? Fica ali batendo. Mas vamos lá. Então assim, eu tenho aqui 3 pincéis que a gente consegue usar para esse tipo de técnica de urso, tá? Esse pituá aqui, ele é meio reto, mas ele acaba facilitando chegar um pouquinho mais próximo da sua extremidade do desenho que você estiver usando. Dá para usar, mas eu acho que dá mais trabalho pelo fato dele ser duro, mas não é impossível usar, tá? Eu vou demonstrar com esse. Esse aqui é o pata de vaca. Esse é da Royal 3/8. Eu não sei como tá a distribuição desse tipo de pincel hoje, mas ele é bem eficiente. Gosto muito dele por conta dessas beiradinhas dele aqui, ser bastante eficiente no seu contorno. Então, quando você está trabalhando com a extremidade de algum desenho, esse ângulo aqui favorece muito. Então, ele é muito bom. E esse pincel aqui, que já é um pouquinho mais difícil de achar, mas quem tem a facilidade aí de comprar pincel importado e tal, consegue comprar esse. E esse aqui é o Stippler, tá? Ele é da Loyal Corner 3/8 também. Eu gosto bastante da textura desse. Quando eu vou trabalhar com os meus ursinhos, eu acabo usando esses dois. Eu gosto do crespinho desse, mas para o contorno, para a extremidade, eu acho que esse é mais preciso, pelo fato de você conseguir alcançar com mais precisão o contorno, tá? Então eu vou fazer a demonstração dos 3, tá? Vou usar esse fundo escuro com uma cor aleatória mais clara, só para demonstrar, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos começar com o pituá. Vou tirar os pincéis aqui. Peguei um verdinho clarinho aqui. Para demonstrar, não precisa usar as cores que a gente mais gosta, né? Vamos lá. Pincel seco. Vou fazer a demonstração dele seco primeiro, tá? E vamos fazer só a demonstração da pincelada dele, tá? Sem desenho, sem nada. Vamos lá. Vou começar com o pituá aqui. É a boa e velha batidinha. Vamos lá, vamos começar com ele. Você vai devagarzinho, cobrindo a região. Não bata com força, porque se você bater com força, ele vai virar um carimbo, uma bola. Vou bater com força aqui para vocês verem o jeito errado. Olha o que ele faz, tá? Então esse é o jeito errado de se fazer, de apertar com força. Aqui é o jeito certo de se fazer, com delicadeza, tá? Vai encostando bem pouquinho e aí, se você achar que precisa de mais, você seca e repete. E vai preenchendo até a hora que você achar que é suficiente. Então o pincel não tá molhado, tá úmido com a tinta, tá? Outra forma de usar esse pincel que eu gosto muito é fazer a mesclagem de uma cor com úmido sobre úmido. Vou pegar esse roxo aqui, que é o que eu tô com ele aqui em cima da mesa mesmo. Eu vou mesclar o escuro por baixo
com uma cor clara por cima. O que eu faço? Pincel chato, pego a cor escura, vou passar aqui, tá? Pra poder ter espaço para demonstrar os outros. Passo aqui a cor escura. E com a cor escura ainda molhada, você vem com a cor clara e vai fazendo o mesmo processo. Só que, conforme você vai batendo, ele vai mesclando com a cor de baixo. Então, alguns pontinhos vão ficar verde, porque é o verde que eu tô usando. Conforme você vai batendo na tinta úmida, ele vai mesclando a tinta do pincel com a tinta que está na base. E aí fica um tom médio. Essa técnica aqui eu gosto de fazer de base pro ursinho. Por quê? Eu não gosto de cobrir ele de maneira lisa, com chapado e com pincel chato. Deixar ele completamente liso e depois ficar trabalhando pelo com pelo com pelo. Gosto de fazer isso para fazer a própria base. Porque a camada de baixo te dá a cobertura que você precisa para chegar no tom. E essa técnica te dá essa textura. Então, depois dessa técnica, eu venho com um acabamento com uma outra cor em cima para fazer as bordas, enfim, o que você estiver desenhando no momento, tá? Depois de seco, você pode fazer mais ou mais clarinho, enfim, fica a gosto do freguês, tá? Esse aqui é com o pituá. Vou pôr na água para ele não secar. O próximo, pata de vaca. Pata de vaca, você não pode usar ele seco, tem que usar ele úmido. Por quê? A intenção é usar o degradê que ele oferece, mas para ter o degradê que ele oferece, precisa estar úmido. Sem a umidade no pincel, você não vai conseguir o degradê. Você só vai conseguir manchas claras e escuras, mas a água te dá o degradê que você precisa. Então, assim, umedece ele. Tira completamente o excesso de água. Não pode estar pingando água de jeito nenhum. Ó, vou apertar aqui. Ó, ele ainda pingou. Minha água tá suja. Vou secar aqui. Tá? Então, ó, seca bem. Se precisar, encosta na mão para ver o quão úmido ele tá. E tira o excesso. Mas ele tem que estar úmido. Como que eu gosto de carregar esse pincel? Aqui é a pontinha mais comprida dele. Eu coloco tinta só na pontinha comprida. Não carrego a ponta mais curta. Semelhante ao angular, tá? Então, eu carrego ele na pontinha. Venho aqui na palheta e dou uma ligeira mesclada. Trabalho ele na palheta para ele carregar de forma degradê. Tá vendo? Tenho mais tinta na ponta, mas eu trouxe um pouco de tinta até no máximo a metade, mas com menor intensidade, tá? Então eu vou usar aqui. Eu vou simular como se fosse um contorno, porque esse pincel, o ideal é você começar das bordas e ir pro meio do desenho, tá? Então, quando você estiver bem na beiradinha, o ideal é você inclinar o pincel para que a beiradinha a pontinha do pincel alcance a borda do seu desenho. Deixa eu ver se eu vou fazer inclinado aqui e melhora. Ó, vai melhorar assim. Então, ó, tô fazendo como se fosse a beiradinha. Então, eu vou encostando e ele vai fazendo a beiradinha. E aí, você vai descarregando a sua tinta aos poucos e fazendo um degradê. Por que um degradê? Porque a tinta vai acabando do seu pincel e a umidade te ajuda a fazer isso de maneira mais suave. Evita bater muitas vezes no mesmo lugar, justamente por conta da água. Tá?
É um efeito diferente do pincel anterior, mas dá pra usar. Vou fazer um errado aqui, que é bater forte, batendo muito forte, ou bater várias vezes no mesmo lugar. Não forte, mas várias vezes no mesmo lugar. Ó. Fica um borrão. Então, assim, você tem que bater e sair do lugar. Senão você não faz os seus pelinhos. Vou mostrar de pertinho. Tá? Esse é o pata de vaca. Agora vamos usar o stipler. Esse pincel também precisa usar úmido, não pode ser seco, tá? E da mesma forma que o pata de vaca, precisa tirar o excesso de água dele completamente. Ele não pode estar pingando. Dá para usar esse pincel de duas maneiras, dependendo do que você for fazer. Se você for carregar ele para fazer o contorno do seu desenho, carrega só uma lateral e faz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Carrega uma lateral, dá uma trabalhadinha aqui para espalhar essa tinta até a metade do pincel, mas a outra parte você não carrega. Ele não está completamente carregado, ele só está carregado de um lado. Dessa forma eu carrego para fazer o contorno, tá? Então vamos lá. Esse pincel você não inclina, tem que usar ele reto. Então eu vou usar essa parte aqui para fazer o contorno. As bolinhas que esse pincel faz são muito mais uniformes do que esses. Então eu gosto mais desse pincel. Acho que o efeito dele de pontilhado fica muito mais bonito. Esse aqui, como os pincéis, a cerda é muito mais mole, ele fica parecendo leves risquinhos e não bolinhas. E a mesma coisa o pituá, pelo fato de ser uma cerda dura. Lembra até um pouquinho a pátina, né? Mas esse não. Esse lembra bolinhas. Então, agora que eu fiz ligeiramente o meu contorno, eu vou preencher um pouquinho a região. Mas aí, para preencher, eu carrego ele inteiro. Mas não pode estar seco e nem com muita tinta. Se você pôr muita tinta, você também não consegue. Então, ó, eu carrego ele na minha palheta, tiro o excesso e vou fazendo as batidinhas delicadamente. Esse, particularmente, é o pincel que eu mais gosto para fazer. Tá? Vou mostrar de perto. Se bater forte, ele também vai dar outro efeito. E fica extremamente marcado, não fica delicado. Batendo forte. Tá? Ainda mais pelo fato dele estar úmido. Tá bom? Esse pincel aqui tem de vários tamanhos também. Então, tem uns bem pequenininhos para você conseguir chegar em alguns cantinhos. Ele é muito bom, eu gosto. Vou mostrar de perto. Então, esse aqui é o stipler. De perto. Stipler. Esse aqui é o pata de vaca. E esse aqui é o pituá. Dá pra usar os três. Aí é gosto pessoal. Eu gosto mais desse do que desses. Mas pro contorno eu gosto desse. Que ele deixa meio que uns pelinhos mais soltos. Mas aí você fala assim, puxa vida, meu urso é enorme. Eu vou fazer uma porta de maternidade. E é muito grande meu urso. Como que eu vou ficar horas fazendo essa bateção de pincel? A dica. Gaze.
ele não vai te dar um contorno muito bom. Isso aqui é para preenchimento, tá? Então, assim, você não vai chegar com essa técnica na extremidade do seu desenho. Só se for um recorte. Se for um recorte, não tem problema nenhum, porque você não vai ter problema de chegar até a extremidade, porque vai estar recortado. Agora, numa peça lisa, você não tem como chegar ele, quando tem fundo, né? Você não tem como chegar na extremidade, porque você vai extrapolar o desenho. Então, vamos lá. Eu preciso fazer um pompom. Então, como que eu faço? Eu vou enrolando de um lado, enrola, enrola, enrola. Faço a mesma coisa do outro lado. Enrola, 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 enrola. E aí, eu junto as pontinhas. Dou uma torcidinha aqui para poder fazer a bolinha. E ficou um pompom. Essa trama vai te dar uma textura muito parecida com essas aqui. Eu gosto de usar ela úmida. A umidade é mais para a tinta não secar do que para fazer degradê nem nada. Só para a tinta aqui, para o trabalho com a gaze render muito mais, tá? Então eu vou umedecer. Só umedecer, não é para chegar a torcer nem nada. Só umedecer, tá? Tá úmida. Eu vou carregar igual uma esponja. Vou pegar mais tinta aqui. Igual uma esponja. Põe na tinta, dá uma esfregadinha aqui, ó. Se achar que tá muito molhado, bate num paninho seco. E aí, para preencher, além de ser mais confortável pro braço, porque ela é fofa, você consegue preencher uma área maior mais rápido. Então, vamos lá. Não bate com força, porque se você bater com força, você marca demais a sua textura. E fica com a trama do tecido, da gaze. Olha como fica crespinho. Eu vou bater forte aqui para vocês verem que quando bate com muita força, você distorce o propósito. Ainda funciona como um carimbo para textura de tecido, porque você consegue ver exatamente a textura, a trama da gaze. Vou pôr no zoom. Ó, isso aqui é fazendo de maneira delicada. Então, quando você for preencher alguma coisa muito grande, isso aqui vale muito a pena. E isso aqui é batendo forte. Você vê a trama completa da gaze. Então, assim, tem outros tipos de gaze. Tem dois tipos aqui. Tem essa daqui. Tem uma trama muito maior. Olha só. Essa aqui fica com uma textura bem bonita também, mas aí já não fica tão fechadinho assim. Mas é um tipo de textura. Se você quiser fazer um cachecol que lembre um pouquinho mais um tecido atoalhado, isso aqui fica muito bonito, tá? Então, essa é a dica de hoje. Pituá, pata de vaca, stipler, gaze, atadura, tá? Então, é dessa forma que eu construo meus ursinhos. Esse ursinho aqui foi feito com gaze. Ursinho. Ursinhos são esses aqui. Ele foi feito com gaze, no meu boneco de neve, tá? Tudo isso aqui foi feito com gaze. E esse urso polar aqui também foi feito com gaze. Isso aqui é um e-book gratuito que tá lá no meu site. É só entrar lá, se inscrever no botãozinho rosa da parte de cima, que você consegue baixar esse e-book gratuitamente, tá bom? Tem lá. Essa textura aqui é da gaze, tá bom? Aqui eu usei pata de vaca e só aqui eu usei gaze, tá? Então essa é a dica de hoje. Muito obrigada. Um beijo para vocês.